Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para finalizar nossos trabalhos, agora já próximo ao seu vestibular, à sua prova do Enem, ao seu compromisso de passar nessa prova. Nós trouxemos aqui algumas diquinhas que eu chamei de dicas, dicas do tomate. Então vem comigo aqui, rapidamente, eu tenho dividir por tópico. Engenharia genética, por exemplo, você tem os OGMS, organismo geneticamente modificado. Ou seja, eu pego um milho, coloco um gene nesse milho de um outro organismo, por exemplo, pode ser até do feijão, e faço com que esse milho produza uma proteína que ele não produzia antes. E com isso eu busco aumentar a produtividade, aumentar a resistência a essa planta-doença, uma série de fatores. Importante, o que se cobra nisso aí? Cobra-se vantagens e desvantagens. Você tem que ler sobre o assunto. Clonagem. A clonagem é aquela possibilidade de obtenção de um organismo geneticamente igual. Na natureza se faz isso naturalmente. Por exemplo, quando o alho, você coloca um bulbilho, ele vai dar uma nova planta, nada mais é com a clonagem natural. Os gêmeos univitelino é uma clonagem, mas a partir do Ian Wilmot, aquele escocês em 97 que clonou a Dolly, passou-se a obter alguns tipos de clonagem com uso para melhoria da nossa vida. Ou piorar, sei lá, enfim, é um assunto a se discutir, mas tem que ler sobre o assunto. Células-tronco. Células-tronco é, na verdade, derivado desses dois estudos. É a obtenção de células capazes de produzir qualquer tipo de tecido. Elas podem ser embrionárias, elas são chamadas de totipotentes, ou não capazes de produzir qualquer tipo de tecido, chamado oligopotente. Poluição. Nesse tópico a gente cai muito, principalmente no Enem. Eu tenho dois termos aqui importantes. Eutrofização, que caiu nos últimos vestibulares. Eutrofização é o processo em que se troca o ambiente aeróbico pelo ambiente anaeróbico. Isso acontece, por exemplo, quando se tem perto de um rio, você tem um chiqueirão, que joga todo o que sobra daquele chiqueiro nesse rio, nesse manancial de água. Quando a quantidade de orgânica é muito grande, há um aumento da população, principalmente de micro-organismos. Há um consumo do oxigênio, baixa o oxigênio, e a falta de oxigênio leva à morte dos organismos aeróbicos. Ocorre a troca do aeróbico pelo anaeróbico. Isso aqui é um fenômeno comum, né? Deve ser combatido, mas é comum, chama-se eutrofização. Inversão térmica é aquilo que acontece principalmente durante o inverno, onde de dia, por exemplo, às 4 da tarde, você está bem quente, você tem perto da superfície aqui a temperatura é maior, aqui a temperatura é menor, o ar aquecido fica mais leve e sobe, levando para cima as partículas poluidoras. No inverno, principalmente de manhã cedo, ocorre o inverso. A temperatura é menor embaixo e forma uma neblina estacionária, prejudicando o movimento de partículas para cima para ser levado pelo vento. Chama-se inversão térmica. É um fenômeno físico com consequências biológicas. Ciclo da água. Bom, a água cai, quando está na forma de nuvem, quando condensa, cai, chuva, precipitação. E ao cair, gente, uma parte dessa água infiltra, ficando disponível, inclusive, para absorção das raízes, e uma parte que infiltra chega até o lençol freático, e uma parte escorre. Essa parte que escorre, quando o terreno tem um certo declive, ela movimenta o que tem em cima do terreno. Esse processo mecânico de movimentar a parte de cima chama-se erosão, que vai ser maior ou menor de acordo com o ângulo de declividade, mas também de acordo com a cobertura vegetal. Em mata nativa, esse processo diminui muito e a erosão é mínima. Mas em terra nua ou em lavouras anuais, acaba levando terra, adubo e arrancando ainda plantas. Isso chama-se erosão. Quando finaliza aqui um rio, normalmente tem um rio aqui, leva essa parte erodida para dentro da água, a gente chama de assoreamento. Então, erosão e assoreamento são fenômenos físicos com consequências também para a biologia. Evapotranspiração. A evapotranspiração é a soma da parte evaporada com a parte de transpiração, que é a forma de devolver para o ciclo hidrológico a água que chegou aqui. Por exemplo, aquela água que está sobre a lâmina de água de um rio, ela evapora. Sobre uma superfície, ela evapora. Quando uma planta ou um organismo transpira, quando eu somo a transpiração mais a evaporação, eu tenho a evapotranspiração, um termo novo utilizado principalmente na irrigação.
E aqui, finalmente, algumas agrodicas rapidamente, porque o Enem principalmente cobra alguma coisa ligada à agricultura, às práticas agrícolas. A queimada. A queimada é comum no sul do Brasil, na região do Planalto de Lages, ali no Planalto Médio, onde se queima o campo para facilitar o rebrote e vir a vegetação mais verdinha. Queima aquela parte que está seca, principalmente porque a geada assim fez, com que ficasse seco aquele material. E isso dá uma melhoria. É verdade. Só que essa melhoria, que resulta de uma solubilização de nutrientes, ela é prejudicial a médio e longo prazo, porque há um aquecimento da camada arável com a morte dos micro-organismos. Então, é uma prática que deve ser combatida, mas que ainda é comum. E nós temos o plantio direto, que é uma prática que ocorre em toda a agricultura brasileira, nova, tem 10, 12 anos, em que você, em vez de aplicar técnicas tradicionais, como arar a terra, passar grade, simplesmente passa um cultivador em cima da vegetação antiga e planta sem mexer na estrutura da terra, ou mexer o mínimo possível. É extremamente vantajosa. A rotação de cultura você faz para quê? Planta, por exemplo, milho, uma gramínea. Depois não planta outra gramínea, planta uma leguminosa, soja. Aí você que sabe ciclo de nitrogênio, você faz o quê? Você aumenta a quantidade de nitrogênio no solo pela leguminosa e melhora a estrutura física pelo tipo de enraizamento da gramínea. Isso também é uma prática muito atual. Pessoal, leiam sobre o assunto, evidentemente isso aqui foi uma explanação como dica, você tem que ler, e boa prova, agradecemos a vocês, ao pessoal da UNO Chapecó e ao Garra Pré-Vestibular.